Nova Torre, nós temos uma parede enorme, bem na entrada. Então, a ideia seria você pegar uma artista plástica brasileira que tenha grande prestígio nacional e internacional e ocupar essa área enorme que nós dedicamos a uma obra de arte, né? E a Maria Bonomi, seguramente, né, uma das principais artistas, se não a principal artista viva brasileira, né, com grande prestígio nacional e internacional, com obras feitas em locais públicos, estações de metrô, áreas públicas importantes, bem num conceito da arte ligada à população, ligada às emoções, faz parte da educação a estética, né? A emoção e a estética, né? Então, inspirado muito nisso, nós convidamos a Maria Bonomi, né? Nós decidimos fazer um mural de uma artista renomada na entrada do novo prédio. Primeiro, porque ela pode estar muito integrada com o conceito arquitetônico que foi pensado ao longo do tempo no desenvolvimento da nova torre. Atrelado a isso, a ideia de trazer alguém foi muito no sentido de que tivéssemos uma obra muito particular do Bund, que representasse, que tentasse externar os conceitos educacionais do Bund ao longo do tempo. Então a ideia é fazer do Bandeirantes realmente um local onde os alunos estejam o tempo todo em contato com o que é de melhor na arte brasileira, né? Ser um referencial cultural dentro da cidade de São Paulo, né? Então ela recebeu aqueles estímulos nossos na obra, mas era importante, ela se recolheu para se inspirar. Aí veio a ideia da propulsão, né? A educação como uma forma de propulsão, né? O conceito era a educação. Como fazer uma imagem desse conceito, né? Como tornar física essa ideia. Então a ideia era essa energia e a propulsão passando pelos elementos fisicamente visíveis, que são os elementos que formam a educação. Então, começando para a história pelas crianças, que é a alfabetização, que é os números, as primeiras coisas, experiências e até os brinquedos. Depois, a segunda parte, já mais juvenil, são os instrumentos que começam a entrar no aparelho, os instrumentos, a régua é uma mudança de vida muito grande, o transferidor, isso tudo, e vai andando até chegar no computador, no digital. Isso visualmente, mas realizado de uma maneira que fosse um pouco história em quadrinho e um pouco videogame. Porque também era o momento de sintonizar com isso, que nós estamos vendo isso. A ideia da obra está associada ao conceito de propulsão. E propulsão tem tudo a ver com educação no sentido de variação, de mudança. Propulsão tem a ver com força, com energia. E a educação é algo muito dinâmico e cada vez mais dinâmico. Então, esse conceito, na obra, ele busca traduzir, de certa forma, boa parte daquilo que nós fazemos no Bandeirantes. Eu parti da propulsão, depois entrei com o tema. Os 4 hominhos, como a gente chamava, são os alunos, ou aluna, que infantil, depois juvenil, depois adolescente e depois adulto, porque ele acaba adulto, carregando todo esse fluxo pela força da propulsão, né? Que é uma ida e retorno, ida e retorno. Ele vai refletir exatamente essa movimentação como um rio de fogo empurrando a experiência do crescimento e da educação. Como se cresce numa escola, o que a escola faz com a gente e o que ela vai dando para a gente visualmente. Eu quis tornar isso uma coisa visível. A estampagem foi além do olho. Nós gravamos coisas que a estampagem captou além do que se pode ver. Então é uma história muito íntima, mas também muito dedicada aos que fazem arte, cultura e educação. Porque a educação é um processo que traz arte, que traz conhecimento,
que desenvolve. E a participação dos alunos e dos professores foi fantástica. E é uma experiência muito única que estava todo mundo esperando muito durante todo esse tempo, e a gente estudou bastante antes de vir para cá para entender mais da história da Maria Bonomi e também de como que ela está fazendo isso. E eu acho que uma das coisas mais legais é que isso mostra as fases do aluno e que a gente pode deixar nossa marca aqui também, para depois, muito no futuro, a gente poder ver tudo que a gente passou e ver como que está sendo todo o processo. É importante passar a mão no painel, é importante passar a mão nessas coisas. A gente tem um tato que não é só para apertar botões. O professor é um prisma. Porque ele, na verdade, ele reflete o aluno e ele ilumina a ciência e o caminho. Esse é o processo para poder fazer a fixação em alumínio. Por que o alumínio? Porque o alumínio é do futuro, o alumínio é a substância do futuro. Essas naves que foram no espaço, na Lua e Marte, são feitas de alumínio, são ligas de alumínio aperfeiçoadíssimas. Quer dizer, por aí a gente entra no futuro, até onde não sabemos. Mas partimos da argila, partiremos sempre da argila, da plantinha do dinossauro, que é a nossa própria constituição, né? A constituição física. Essa memória são os símbolos, e a memória está escrita aqui. Aí ele injeta CO2 e ela endurece. Tem experiências com desconhecido, tem a descoberta da geometria, da química, tem todos esses instrumentos que no fundo são a nossa bagagem, né? É a nossa bagagem. Cada um vai ver que essa bagagem fez alguma coisa em si mesmo, então vai encontrar esse paralelismo, vai se encontrar com ele mesmo. O painel é para você se encontrar com você mesmo. Aquelas vigas recortadas de aço cortem, aí entrou um problema estético, porque o aço cortem mostrava a preparação de algo consistente, muito consistente, que o tempo não duraria um tempo infinito, em cima daquele repertório de imagens que era a informação. Bom, juntei tudo isso, coloquei no liquidificador e surgiu a ideia. Essa que era o conceito de representar. Como executar isso? Executamos a partir da gravura, que é o que eu sei fazer. Os detalhes, a parte da mão é a parte do olho, do coração, a emoção toda passada para a matéria. Era uma história materializada, mas é também uma história, você não precisa do painel, pode contar uma história, mas quando essa história toma corpo, ela vira esse painel que chama propulsão. Eu venho acompanhar na fundição o trabalho dela, porque como eu compreendo como ela pensa, o que ela deseja de efeito final, eu tento transmitir isso para o pessoal, sabe, aqui da fundição, que faz um trabalho mais artesanal e tal. Então, a gente pegando e mostrando os pontos mais delicados, como a Maria quer um acabamento, como é a proposta, colocando na linguagem deles o que ela deseja, a gente consegue um acabamento e todo um cuidado no trabalho muito mais precioso. Depois dessa parte de fazer a propulsão em todas as mesas e tudo se ligar perfeitamente, começou um processo de impressão. Feita essa parte da argila, daí é feita uma forma de gesso em pedaços. Pensou numa divisão da forma seguindo esses fluxos, né, que são as linhas de propulsão, para simplificar o processo de montagem final. No caso do painel deu 64 pedaços. É feito um silicone sobre esse gesso, de todos os pedaços. Então, quando você faz o silicone, faz uma outra capa de gesso e retira isso do gesso original, você volta a ter o painel do jeito que ele estava na argila, em positivo. E depois desse painel em silicone no positivo, vem para cá, para a fundição, e eles fazem um processo de areia sobre ele, transformando de novo num negativo, como foi o gesso. E essa areia é posta sobre o silicone, depois do outro lado eles fazem outra camada de areia, e quando tira o silicone, no vão dessa areia fica um espaço vazio, que é onde entra o metal. Eles despejam o alumínio líquido, que copia
de volta o painel como ele estava na argila. Então a argila, o silicone e o alumínio são exatamente iguais. E depois entra no processo de acabamento, né? Que tem cortar os canais, lixar, polir, fazer os ajustes. E quem olhar não vai perceber que nada disso aconteceu, né? Esse é o 3D que a gente modela o painel. Então, delimitar a tecnologia do material que vai ser utilizado, ele delimita também o teu nível de gravação. As obras da Maria sempre passam muita emoção pra gente. Essa obra é muito especial. Primeiro porque é uma obra que envolve uma tecnologia muito grande, mas eu acho que o discurso mais importante dessa obra é a união entre arte, educação e tecnologia. Né? Uma mensagem de amor, de carinho, uma mensagem de calor, né? Mas também uma mensagem de desenvolvimento tecnológico, de análise dos materiais. Então ela tem um lado muito técnico, mas também um lado muito amoroso e muito cativante. A obra ela teve uma gestação, né? Ela demorou 9 meses entre a concepção e a execução. É um filho pra gente. É amor, é a sensação do dever cumprido, é a sensação de ter refletido tudo que foi pensado na obra, né? E a sensação de entregar a obra para as pessoas que realmente fizeram ela. Porque não fomos nós que fizemos, foram todos. Todos os bandeirantes foram lá, marcaram o seu nome na argila, marcaram os seus brinquedos, o que marcou a infância ou a época de escola. Então é um painel que tem pertencimento ao Colégio Bandeirantes. Então é isso que representa pra gente. É quase que entregar o filho pra mãe, né? É uma obra coletiva, nesse sentido. É uma autoria, uma autórica coletiva. Né? Não é aquela ideia do autor presente de uma única causa de uma obra, né? A ideia tradicional de autoria. Nós achamos que a educação, essa educação contemporânea, século XXI, você precisa trabalhar muito com sentimentos, com as emoções, com o interior das pessoas, precisa motivar as pessoas, as alunos no caso, as crianças, os adolescentes, e não apenas com conteúdos, mas você motivá-los com a alma mesmo, né? E a arte puxa por esse lado, a arte estimula muito os sentimentos, né? Como a arte cria, forma o tempo todo, ele tem essa bagagem naturalmente, é só ele aplicar e ter campo onde ele possa aplicar. A qualidade do que me foi proporcionado para a execução do trabalho e a qualidade do resultado do ponto de vista técnico reflete muito bem a qualidade que é fornecida aos estudantes, à cidade, ao mundo pelo Bandeirantes. As pretensões do Bandeirantes são um caminho dessa qualidade, o caminho do possível e do sonho, né?